Muito bom dia a todos, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para quem está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de comentar dois assuntos, um que mexe com o nosso bolso e um que reflete a nossa realidade, na verdade, como a percepção da realidade está acontecendo, porque hoje saiu a segunda parte da pesquisa Atlas e a gente já vai comentar com vocês. Então vamos já passar, dar um giro nos nossos destaques do dia para ver o que vai passar por aqui nesse mercado investimentos de quinta-feira. Começando pelo nosso fechamento, que ontem Ibovespa subiu mais uma vez, subiu 1,6 e atingiu o maior nível desde o início da guerra, voltou para patamares que estava ali perto do mês de março e recuou o dólar para 5,22. Então, um movimento típico de bolsa, forte, alta, queda do dólar. Ontem foi um dia de otimismo generalizado, eu diria, na bolsa, várias ações no terreno positivo, poucas no negativo, e isso é assunto para daqui a pouquinho, que a gente já explica como é que foi esse movimento, o que levou esse movimento a acontecer e quais foram os condutores de tudo isso, porque a bolsa emplacou o seu terceiro dia de alta, coisa que a gente não via faz tempo, né? Porque aquela gangorra estava acontecendo com frequência. Outro assunto aqui que está no nosso radar e que a gente vai passar com vocês é a prévia da inflação, porque hoje saiu o IPCA 15 e IPCA 15 traz o quê? A prévia da inflação, porque ele pega 15 dias do final de fevereiro, 15 dias agora do começo de março e já mostra indícios do que deve pressionar o nosso bolso nesse mês. E teve mudança no comportamento da inflação. Já teve mudança no comportamento da inflação nesse mês, ou pelo menos nesse comecinho de mês, com protagonismo de alimentos e combustíveis. E a gente também já vai explicar tintim por tintim para vocês do que impulsionou essa alta e os principais fatores que mudaram essa composição inflacionária, até já refletindo um pouco coisas que a gente trouxe aqui no mercado investimentos no passado, como, por exemplo, essa corrida na frente para ajustar preço de diesel, a Vibra aumentando 35 vezes o preço do combustível, principalmente do diesel, repassando custos que não aconteceram. Então a gente vai explicar como esse desenho já começa a se formar e já aparece no começo de março. Provavelmente no final de março, que a gente vai ter todo o mês contemplado, essa contemplação de todo o mês, isso deve inclusive mudar de figura e ter até um impacto maior. Mas daqui a pouquinho a gente comenta com mais detalhes, porque tem um outro assunto bem importante aqui no programa, que é a nova pesquisa Atlas Intel. Ontem saiu essa pesquisa da Atlas, que é uma parceria com a Bloomberg, inclusive, mostrando só as preferências eleitorais ali, quem que está na frente, quem não está. Hoje a gente tem o segundo ato, eu diria, dessa pesquisa, que traz outras percepções, então expectativas econômicas, quais são os maiores problemas do país, e é justamente esse recorte que a gente vai analisar com vocês e a gente vai pegar algumas coisas de percepção que são muito interessantes em relação não só à economia do país, mas ao caso Master. Então daqui a pouco a gente comenta isso com vocês. Para não perder tempo, já vamos para a nossa agenda, que hoje tem assunto importante na agenda, como eu falei, tem IPCA 15, grande chance de mudar o humor do mercado, mas não suficiente para fazer verão sozinha. A andorinha que tem feito o verão é a internacional, mas vamos ver o que tem na nossa agenda hoje. Às 4 horas da manhã, saiu o índice de confiança do consumidor de abril, então pensando já percepções e expectativas para abril na Alemanha, até porque mês de abril ainda não chegou, são as expectativas para o mês seguinte. Às 5 horas da manhã na Espanha tem o PIB do quarto trimestre e às 7 horas na França a OCDE divulgou relatório interino de perspectivas globais. 8 horas da manhã aqui no Brasil saiu o relatório de política monetária do Banco Central e também 8 horas no Brasil saiu tanto o INCCM de março como a sondagem da construção do mesmo mês, ambos medidos e divulgados pela FGV.
Mas não para por aí, porque na sequência tem mais Brasilzão na agenda. 9 horas tem o IPCA 15 de março e 9h30 teve aqueles famosos e já conhecidos nossos pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 21 e os pedidos de auxílio-desemprego continuados até a semana anterior, 14 de março, lá dos Estados Unidos. 10 horas teve decisão de política monetária da África do Sul. E agora, só à tarde, a gente tem o Banxico, que eu sempre falo, é Banxico, mas Banxico é muito mais legal porque parece que é o banco do Chico Sá. Então eu sempre falo que é Banxico. Decisão de política monetária do México e 10h30 na China tem lucro industrial de fevereiro medido pela NBS. Então um dia que o IPCA 15 deve ganhar protagonismo. Essa semana tem bastante protagonismo, inclusive de inflação global. Outros países vão divulgar ali indicadores ligados à inflação e isso deve ficar muito no radar dos investidores, porque a gente vive um momento de pressão nos preços, principalmente via petróleo. Outro assunto que não está aqui na nossa agenda, mas eu queria comentar com vocês, é o aniversário da nossa querida Fernandinha, que está lá na redação, que não é só a moça do chat, como falaram no N1, mas também é a moça do café, da organização dos cafés da manhã do ICL e decorações festivas aqui do nosso ICL. Parabéns para a Fernanda. Deixem palminhas e joinhas, coraçõezinhos para a Fê no chat, porque ela está lendo. Afinal, é ela quem acompanha o nosso chat matinal aqui. Outra coisa, deixamos uma enquete para vocês em relação ao Banco Master. Afinal, esse é um assunto importante do dia e que apareceu na pesquisa Atlas. Então eu vou ler a pergunta aqui para vocês e eu conto com a colaboração de todos para não deixarem a gente flopar. Qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes do Banco Master? Aliados de Bolsonaro, de Lula, em especial o Centrão, ou todos estão envolvidos? Essa foi a pesquisa, ou a pergunta da pesquisa da Atlas. E eu quero ver se a percepção de vocês é ou não é a mesma da população brasileira. Daqui a pouco a gente conta para vocês o resultado da nossa enquete e a gente já passa também pelo resultado da Atlas para ver como é que fica essa diferença de percepção que eu tenho certeza que vocês vão divergir da Atlas. Mas vamos continuar aqui com o nosso dia, vamos falar já do fechamento para não perder tempo, porque hoje tem assunto pra caramba aqui no programa, são assuntos extensos e eu não quero me alongar muito no fechamento. Até porque ontem foi um dia de alta na nossa bolsa, mais um dia de recuperação. E aqui uma recuperação até mais firme, eu diria, porque 1,60 não é uma alta qualquer, não é uma alta moderada ou uma alta leve. Então, na quarta-feira, o que a gente viu? Não só a terceira alta seguida, mas uma alta um pouco maior, um pouco mais consistente mesmo em relação aos outros dias. Tanto que a gente voltou para cima dos 180 mil pontos, voltou próximo àquele patamar que a gente estava antes da guerra. Então, isso mostra uma recuperação e um fôlego dos mercados. Mas da onde veio esse fôlego? Mais uma vez, da expectativa, até da torcida pela trégua na guerra do Oriente Médio. Algumas falas reforçaram essa expectativa, embora a gente saiba que do lado iraniano isso não tem muito reforço, mas falas, principalmente dos Estados Unidos, acabaram levando a esse bom humor, indicando que poderia estar perto de uma resolução, de uma pausa no conflito, e isso injetou bom humor nos mercados. O petróleo acabou recuando um pouco, e não só isso, foi um dia de queda de petróleo, mas a Petrobras não por isso caiu. Ela foi tomada pelo otimismo geral e subiu em bloco junto a outras empresas de grande peso na nossa bolsa. Então, um dia, como eu falei, que praticamente todo mundo participou da festa, todo mundo contribuiu com a alta, poucas ações ficaram no terreno negativo e nosso Ibovespa aí voltou para perto dos 186 mil pontos. O dólar, por sua vez, caiu para R$ 5,22, R$ 5,22, com queda de 0,65, também mostrando aqui um arrefecimento e esse maior otimismo com a resolução e possível final, ou pelo menos cessar-fogo, pausa na guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã.
O S&P 500 subiu, mas não tanto quanto o nosso Ibovespa, subiu 0,54 e a Nasdaq 0,77. Isso também refletindo uma menor percepção de risco, porque se começa a ter uma aproximação de uma resolução, o que os mercados vão pensar? Que o risco vai começar a diminuir, então pode começar a ter maior exposição a esse risco. A gente tem arrefecimento das expectativas de juros e maior apetite pelo risco. E eu até separei algumas falas aqui para vocês, porque por mais que a gente tenha esse humor mais leve vindo dessa crença de que o Oriente Médio, ou que a guerra do Oriente Médio pode entrar em pausa, não é porque o clima ficou amistoso de repente, mas porque começaram a pintar alguns sinais de negociação. E aí essa chance de conversa, que nem aconteceu ainda, como eu sempre falo, o mercado age no boato, a chance de conversa, o investidor já começa a aceitar um pouquinho mais de risco. E aí eu separei aqui que do lado de Israel, o governo de Benjamin Netanyahu acelerou operações militares como se ele estivesse ali tentando correr para, caso um cessar-fogo estivesse próximo, esse seria o momento de pressão. Então, por mais que a gente tenha essa expectativa de conversa, e era aqui que eu queria chegar, pode ser que haja uma conversa. Por outro lado, a gente tem o governo de Benjamin Netanyahu colocando ali operações militares, acelerando operações militares para pressionar que isso aconteça. E não só isso, né? Você tem essa pressão que pode afastar, inclusive, o Irã. Então, não necessariamente uma coisa conversa com a outra, mas o mercado se apega justamente no que quer, né? Quer o cessar-fogo, quer a pausa, quer a trégua no petróleo. Então começa a interpretar dessa forma, mas há uma pressão evidente por parte tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, pressão militar, não é qualquer pressão, e isso pode fazer com que o Irã reaja e não que ele aceite negociar. Então isso precisa ser posto, porque a gente já viu outras vezes essa fala muito, até vamos pensar otimista do lado deles, claro, mas essa fala de estamos vencendo, já está no final, o Irã não vai retaliar, o Irã não vai reagir, vai ter conversa, e aí o Irã fala, aqui não, queridinha, por enquanto não tem nenhuma conversa e negociação no radar, e joga areia em toda a expectativa que foi criada. Então a gente sempre precisa lembrar que tem 3 partes nesse conflito e que elas precisam convergir, porque não adianta ter pressão de um lado e reação do outro. Uma ação causa uma reação e não necessariamente vai ser a que Donald Trump quer, a que o Benjamin Netanyahu quer. Então a gente precisa separar isso. Até porque a gente sabe o quanto os instrumentos militares são usados como pressão para que as vontades sejam atendidas. E isso tem acontecido mais uma vez nessa guerra, nesse conflito com o Irã. Antes de passar para o nosso próximo assunto, que tem tudo a ver com esse, porque a gente vai falar de inflação com vocês, eu vou beber a minha aguinha para me manter hidratada e conseguir chegar até o final do programa com voz. Só um minutinho que a gente já volta com vocês aqui. Hidratação feita, já vamos para o nosso IPCA 15, que é a prévia da inflação. Prévia da inflação que ficou em 0,44 esse mês e teve pressão de alimentos. Pressão de alimentos é algo importante para deixar no radar. Claro que existem todos os fatores sazonais que acabam levando a uma pressão dos alimentos, principalmente no começo do ano, mas já é algo para deixar no radar. Porque a persistência de uma inflação de alimentos vai prejudicar e vai pressionar mais o bolso das pessoas que têm menores rendas. Então é uma inflação que atinge a maioria da população brasileira, porque quem tem uma renda menor acaba gastando mais o seu orçamento, a sua renda mensal com alimentos. E isso faz com que a inflação pese mais para essas pessoas. Então a maioria da população acaba sendo atingida por essa inflação e numa magnitude maior. É uma inflação muito prejudicial, principalmente aqui para o nosso bolso, para o bolso do trabalhador brasileiro. Então já vamos tentar ver qual foi o panorama geral da inflação. A gente passa já pela composição de como ela está se comportando ao longo do tempo, dá uma olhada nos grupos
e nos itens na sequência enquanto eu for explicando aqui. Que a inflação de março ficou em 0,84, teve até uma desaceleração em relação à prévia de fevereiro, que tinha ficado em 0,84, e abaixo de março do ano passado, que foi 0,64. No acumulado do ano, teve uma alta de 1,49, então de janeiro a março, o acumulado chegou a 1,49 e nos 12 meses a 3,90. E aqui um ponto importante, porque por mais que a gente tenha tido uma alta dos preços nesse mês, essa alta foi concentrada em alguns grupos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas em relação a fevereiro e a março do ano passado, o comportamento inflacionário desse mês teve aqui uma trégua, né? Não teve uma aceleração tão grande em relação aos dados passados. O que é positivo, porque em março do ano passado, para quem lembra, no começo do ano passado, também para quem lembra, e quem não lembra eu vou contar, a gente teve uma pressão muito forte dos alimentos por quebra de safra, por questões climáticas. Os ovos estavam pressionando muito, a gente contou toda essa história para vocês. Teve também toda uma questão envolvendo alimentos que são mais perecíveis. Então, sim, né, a gente teve uma pressão inflacionária também vinda dos alimentos no ano passado e eu acho que até de forma mais prejudicial. O que eu vejo agora? A gente tem um início dessa aceleração do grupo alimentos e essa possibilidade da alta dos combustíveis que pode, no médio prazo, isso vai aparecer primeiro nos preços aos produtores, mas que no médio e longo prazo vai chegar no nosso bolso e pode ser que a gente, até isso acontecer, esqueça qual foi a fonte. Só mais um minutinho que eu vou beber mais uma água, mas enquanto isso, a gente olha aqui e acompanha os nossos gráficos do acumulado em 12 meses e da variação mensal, mostrando que sim, a inflação, apesar de ter alguns componentes preocupantes, ela está em desaceleração. Vamos lá. No acumulado em 12 meses, então, a inflação sai no ano passado de 5,49 e chega a 3,90 agora, mostrando que há desaceleração inflacionária, apesar da alta em alguns preços. E na variação mensal, a gente tem aqui os meses anteriores, né? Em março do ano passado, como a gente viu, a inflação foi maior do que em março desse ano. Então, há essa substituição por valores menores, o que faz o acumulado desacelerar. E isso é importante porque, sim, há uma pressão inflacionária, ainda há alta de preços, já que a inflação é a variação, mas essa alta não é homogênea e está concentrada em alguns grupos. Vamos ver quais são esses grupos que acabaram sofrendo mais com a inflação nesse mês. Alimentos e bebidas, o grupo, né, teve alta de 0,88% e contribuiu quase com metade do impacto do índice geral, que foi 0,44%. A contribuição foi 0,19%. O grupo de transportes teve uma alta de 0,21% e contribuiu com 0,04% aqui em relação à inflação geral. E as despesas pessoais subiram 0,82%, contribuindo com 0,09%. Então, sim, o maior impacto veio do grupo de alimentação e, de certa forma, os transportes também contribuíram mais com o índice geral. Mas vamos entender isso, então, por item, para ver o que pressionou, de fato, a inflação, já que os grupos tiveram esse impacto maior, o que desses grupos que fez com que a inflação subisse. Vou colocar aqui na tela para você os itens primeiro de alimentos. E aqui a gente tem alguns fatores que vêm mostrando a alta e já apareceram no mês passado. E como aqui a gente pega os 15 últimos dias, é natural que apareça de novo aqui. Então o feijão carioca com alta de 19,69, desculpa, e já com um acumulado em 12 meses de 23, mostrando que muita dessa aceleração dos 12 meses vem desse começo de ano. Hortaliças e verduras, que normalmente sofrem no começo do ano, com alta de 4,09 e em 12 meses 1,34, também mostrando que vinha em desaceleração esse item, mas agora mostra novamente uma aceleração dos preços, uma alta de preços, uma variação positiva. O arroz caiu, o tomate, que é um vilão no começo do ano,
teve alta de 5,66, mas o acumulado ainda menor, em 2,89. Então, o que a gente vê aqui? As carnes subiram ali um pouco também, 1,45, levando 12 meses para 4,47. O que a gente percebe? Que os alimentos estão com uma variação acelerada nesse mês, mas o acumulado não necessariamente. O que mostra que eles vinham desacelerando no fim do ano passado e voltam a acelerar nesse começo de ano. Vamos passar pelos transportes e energia rapidinho para a gente fechar esse quadro geral. Porque a energia elétrica residencial subiu, mas não subiu como a gente viu acontecer nos outros meses. Aqui foi uma alta de 0,29 e o acumulado já está desacelerando, porque nos outros meses a gente teve uma agressividade muito grande da energia elétrica residencial. A gasolina caiu 0,08 e em 12 meses 0,38, mas o óleo diesel subiu 3,77, mas no acumulado ainda está negativo em 1,11, o que mostra que essa aceleração também vem mais nesse começo de ano e ainda não foi suficiente para o acumulado chegar ao positivo. E aqui eu chamo a atenção, a gente está pegando só os primeiros 15 dias de março. Muitos dos reajustes que a gente viu acontecer ainda não estão sendo capturados aqui. Então pode ser que quando a gente tem a medição final do mês de março, a gente veja uma aceleração maior dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, que tem sido alvo de vários aumentos, inclusive quando não deveria ter aumento, né? Então a gente viu o caso da Vibra, que teve seu custo aumentado em 3 centavos e repassou 1,06 de alta, né? Então aumentou R$1,06. A gente viu outros postos ali na bomba aumentando e até repassando um custo que ainda não tinha chegado a eles, quase que correndo na frente, antecipando uma possível inflação que ainda não tinha chegado ali ao bolso. Então, a gente já tem acompanhado esse movimento e o movimento de fato de alta dos combustíveis só viria com a persistência da alta do petróleo. Mas a gente já vê vários custos sendo repassados antes mesmo disso acontecer. E a gente tem que ficar de olho, a ANP está de olho, a gente tem fiscalização acontecendo, mas vamos acompanhar, porque a persistência do preço do petróleo e alta do diesel pode desencadear inflação de alimentos e outros produtos que chegam à nossa casa pela malha rodoviária que a gente é tão dependente. Vou falar rapidinho da pesquisa Atlas e principalmente aqui eu vou focar na parte mais do Banco Master. Claro que é interessante a gente olhar como estão as expectativas econômicas, porque elas pioraram do mês passado para cá. Quem estava avaliando a expectativa econômica de forma positiva passou a ver de forma negativa. Então já vamos até colocar esse primeiro gráfico aqui, eu nem vou passar pela manchete, já que a gente viu no começo do programa. Já vamos ver aqui como é que ficam as expectativas econômicas, porque a gente vê uma deterioração, uma piora da avaliação desse cenário, principalmente comparando ao mês passado. Então aquela avaliação boa, que não era nem a neutra, foi para o negativo. Então a gente vê uma piora da percepção da economia pelas pessoas que responderam à pesquisa. E a gente estava até discutindo na redação sobre isso, se essa aproximação das campanhas eleitorais vai fazer com que a gente tenha deterioração nas expectativas econômicas pelas propagandas, pelas coisas que vão começar a circular a partir de agora. Então é algo para a gente acompanhar no mês a mês, e eu acho até legal que a gente faça aqui, para ver quanto isso influencia nas expectativas econômicas. E a deterioração é principalmente feita, né, ou apareceu principalmente, na análise da situação atual ali, de como as pessoas veem o seu momento hoje, a situação do Brasil hoje. Então aqui a situação da família, a avaliação de que vai melhorar ficou em 37%, a situação do emprego vai melhorar, ficou em 34% e a situação do Brasil melhorar em 36, eu acho, ou 35, não enxergo, deixa eu ver aqui, eu acho que é 36. 35, dei um zoom aqui no meu próprio celular. E quando a gente vê, né, as expectativas econômicas de que vai piorar, é a maior parte dos respondentes. Então mostra sim, né, que as pessoas não estão otimistas em relação às suas expectativas para daqui a 6 meses. Elas acham que a situação vai deteriorar. Então algo para a gente acompanhar bem de perto o que está formando essa expectativa.
O que leva a pessoa a pensar que a expectativa vai piorar. Mas agora vamos para o Banco Master, que eu acho que é o mais interesse aqui, o mais interessante, na verdade, que tem muito a ver, inclusive, com o nosso documentário e com a nossa enquete, que já saiu o resultado, eu vi aqui. Vamos colocar aqui o gráfico do Master de novo, pessoal, para a galera de casa acompanhar. Mas o que é interessante é que tinha uma pergunta assim: você tem acompanhado as investigações e as informações divulgadas sobre os esquemas e fraudes financeiras do Banco Master? 72%, aí 72,4%, falaram que tem acompanhado de perto. 24%, gente, se vocês puderem pôr aqui na minha TVzinha, porque os números são muito pequenos para a pessoa míope aqui. 24,6% falaram que acompanharam de perto e, por alto, desculpa, e 2,8% só ouviu falar. 0,3% não sabem nada do assunto. Então, a maior parte das pessoas falou que está acompanhando de perto. E 24%, 25% ali estão acompanhando por alto. Então, se a gente pegar os dois, quase 100% das pessoas estão sabendo do caso do Banco Master. E aí vem a próxima pergunta, que é muito importante, que é: qual o grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes do Banco Master? E aí cai 39,5% aliados do Lula, 28,3% aliados de Bolsonaro. Todos estão implicados no esquema igualmente, 14,6%, e principalmente o Centrão é o menor de todos aqui, com 12,9%. Na nossa enquete, aliados de Bolsonaro apareceu aqui no Data, olha aí na tela, no nosso Data Mercado Investimentos, 66% acreditam que o grupo político mais envolvido são os aliados de Bolsonaro, 1% aliados do Lula, 26% em especial o Centrão e 6% todos estão envolvidos. Parece que as pessoas que responderam à Atlas estão acompanhando de perto e de costas, porque não têm acompanhado como deveria. E aí eu volto à pergunta: por onde essas pessoas estão se informando? Qual informação sobre o Banco Master chega a elas? Porque a gente sabe que pessoas ligadas ao bolsonarismo e o Centrão estão intrinsecamente ligados nesse caso do Banco Master. Inclusive diretamente ligados. O Zetel era o principal doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro. A gente tem Cláudio Castro, a gente tem Ibanez, a gente tem uma série de atores e figuras que transitam ali no Centrão. O Ciro Nogueira está ali imerso nesse caso também, até colocado como um grande amigo do Daniel Vorcaro. E outro ponto que aparece nessa pesquisa, que talvez não dê tempo de falar, é o STF, que é citado como também um dos principais atores do Banco Master e desse esquema. E aí eu coloco a reflexão, aqui na sua percepção, qual é o nível de envolvimento dessas instituições. E o STF aparece em primeiro lugar, Congresso Nacional em segundo, Governo Federal em terceiro, Banco Central em quarto e governos estaduais e municipais em quinto lugar. Então isso mostra que as pessoas, primeiro, que informações as pessoas estão recebendo sobre o caso do Banco Master, e segundo, quanto da percepção das pessoas não acontece porque o esquema foi desmontado agora. Então, o Banco Central que liquidou o Banco Master é o Banco Central do Gabriel Galípolo. A Polícia Federal que está investigando tanto carbono oculto como compliance zero é a Polícia Federal de agora. Então, o esquema só foi desmontado agora porque a gente tem ferramentas e pessoas que estão olhando para isso. Coisa que no passado a gente teve muita gente de olho fechado também acompanhando de costas. Então, talvez isso traga a percepção de ser uma coisa nova, de estar acontecendo nesse momento pelo desmonte ter sido feito agora. Mas quando a gente olha os principais atores e a teia de relações do Banco Master, e diferente do que mostra aquele PowerPoint horroroso que foi apresentado no passado ali na Globo News, hoje a gente tem outros atores que estão nessa teia e muito mais próximos de Daniel Vorcaro. E eles não são quem aparece aqui em primeiro lugar nas pesquisas ali como governo aliados do Lula ou governo federal como protagonista. Tem outros atores que estão muito envolvidos nessa história, muito envoltos nessa teia, que tem um protagonismo e um papel muito maior em toda essa história. E se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code aqui no cantinho para assistir no dia 31, terça-feira que vem,
o golpe do Banco Master, porque eu e Edu estaremos aqui para debater esse assunto e trazer um documentário que traz uma outra abordagem dessa pirâmide financeira, desse esquema que destruiu tantas pessoas e afetou tantas pessoas. Agora eu vou arrastar para cima e entregar para o rolê correndo, porque hoje tem Sara Zara, Guga Noblat e William De Luca, esse trio que a gente adora. Eu fico por aqui, volto amanhã, corri o monte e parabéns para Fernanda Bogby Goods. Antes de entregar para o rolê, um beijo para a Fê, um beijo para vocês em casa e amanhã a gente está de volta. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.